Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vilauta e na aula de hoje a gente vai fazer uma necessaire incrível usando um bordado como parte principal e muitos retalhinhos para fazer o entorno desse bordado. A parte da frente da necessaire é toda trabalhada com os pedacinhos que eu falei para vocês, a parte de trás foi feita com jeans quiltado e é uma peça muito simples, muito fácil de fazer, mas que fica muito bonita e é ótima para vender, principalmente aproveitando os retalhinhos que você tem aí no seu ateliê. Antes da gente começar essa aula linda, eu quero comentar com vocês de novo sobre o sorteio que eu estou fazendo lá no meu Instagram. Eu estou sorteando uma máquina de costura Janome, modelo 2008S, uma máquina incrível, novinha, para uma sortuda. E para participar dessa promoção é muito fácil, é só ir até o meu Instagram, que está aqui embaixo, é o @carolvilauta, achar a foto oficial do sorteio, que é uma das primeiras, e seguir todas as regras que estão lá na descrição dessa foto. São só 5 regrinhas, é muito fácil de seguir e o sorteio vai acontecer no dia 5/7, 5 de julho, às 8 horas ao vivo lá no Instagram mesmo. Então já pensou se você é a sortuda que vai levar essa máquina para casa sem pagar nem o frete? Incrível, né? Então não perde, já corre lá no Instagram depois dessa aula, participa, segue todas as regras direitinho e muito boa sorte! Agora eu vou passar para vocês a lista completa de materiais para fazer essa belezinha de necessaire. Lembrando que todos os materiais vocês encontram lá na minha loja virtual, que tem aqui embaixo o link, carolvilauta.com.br. A gente entrega para todo o Brasil. Tem muitos materiais diferentes, muitas coisas bonitas com preço bem bacana para você. Então depois da aula também já acessa a loja, faz seus pedidos e aproveita para adquirir o bordadinho principal aqui. Esse é de cacto, mas tem muitos outros modelos e todos eles estão disponíveis lá na lojinha. Então vem aprender a fazer essa necessaire, vou te passar a lista de materiais agora. Para fazer a parte principal dessa necessaire, a parte que mais chama atenção nela, a gente vai usar um bordadinho. Você pode usar também um tecido estampado, com uma estampa mais localizada, tipo um quadrinho, ou até mesmo um bordado feito à mão. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês algumas opções que vocês encontram lá na minha loja virtual para fazer essa parte central da nossa necessaire. Aqui tem algumas opções estampadas, que inclusive estão em promoção lá no site, várias opções de bordado, e também esse bordado de bicicleta, que é um clássico que todo mundo adora. Lá no site tem várias opções de cor nesse modelo super clássico. Para a parte da frente, além do bordado, a gente também vai usar vários retalhinhos de estampas que combinem com a parte principal. Então aqui eu separei 4 cores, aí na sua casa você pode escolher se vai usar mais ou menos cores e também as medidas das tirinhas que você vai usar até alcançar a medida final da parte da frente, mas isso eu já vou te explicar. 25 centímetros por 30 centímetros de manta acrílica R2, 30 centímetros por 25 centímetros de jeans matelassé ou quiltado, 2 vezes 30 centímetros por 25 de altura de tecido para o forro, ou você pode cortar uma peça só medindo 30 por 50 centímetros. 35 centímetros de zíper de nylon número 5, com um cursor bem caprichado. Inclusive, você encontra muitos modelos de cursores diferentes, como esse daqui, lá na loja virtual. Então, para começar a construir a nossa necessaire, eu peguei o bordado e em cima dele a gente vai começar a fazer a parte da frente. Mas antes de costurar qualquer coisa, precisa decidir qual vai ser a medida da parte da frente e aí também, por consequência, da parte de trás da necessaire. Eu decidi que essa daqui vai ter um retângulo de 25 por 30 de largura. E aí, como é que a gente vai fazer para esse tecidinho aqui crescer até essa medida? Com os retalhos que eu pedi, a gente vai emendando tirinhas em volta, em cima, embaixo e nas laterais, tirinhas de medidas variadas, até chegar nesse tamanho que você decidiu, que vai ser o tamanho da necessaire. Então, a gente vai acrescentando essas tirinhas aqui, costurando cada uma delas, até chegar na medida desejada. Eu vou começar pela parte de cima. Então, eu vou posicionar aqui uma tirinha de tecido com o avesso para cima e o direito encostado no bordado. Então, eu vou costurando e prendendo as tirinhas até chegar no 25 por 30. Não esquece do retrocesso no começo e no final de cada costura.
fui conferindo aqui na régua da máquina e agora a gente já chegou na medida, na verdade eu até passei um pouquinho e quando a gente trabalha com retalhos isso é muito normal. Então depois que você passar um pouquinho da medida a gente vai refilar para a peça ficar na medida certinha, então a gente vai passar ela para manta acrílica e se você quiser você vai poder quiltar aqui as laterais ou passar simplesmente uma costurinha reta nas emendas, que é o que a gente chama de quilt no vale. Peguei aqui a manta acrílica, que vai ser a base da parte da frente, e eu vou começar colocando um pouco de cola spray temporária nela. E vou colar o tecido que a gente acabou de formar com o bordado e os retalhinhos. Estica bem para não ficar nenhuma preguinha depois na hora de quiltar. E aí, tudo que sobrou aqui atrás da manta, a gente vai refilar, porque tá além da medida que a gente decidiu lá no comecinho da aula. Agora eu vou passar uma costura reta aqui, que a gente chama de quilt no vale, como eu tinha falado para vocês, em todas as emendas, mas a título de fixar mesmo o tecido com a manta, porque essa cola que a gente usou ela é temporária. Então na primeira lavagem, e até mesmo antes, daqui a alguns dias, ela já vai ter soltado do tecido, então ela serve mais para segurar enquanto a gente está costurando mesmo, não dá para contar com ela a longo prazo. O nome já diz, né? Cola temporária. Então eu vou fazer uma costura aqui bem na emendinha. O quilt no vale, ele parece uma costura reta simples, mas na verdade para fazer ela bonitinha precisa de um pouco de treino. Pode ver aqui que quase não dá para enxergar a costura porque a minha ficou bem na divisa entre os dois tecidos, bem aqui na emenda. O legal é que ela fica um pouquinho mais funda, ressalta o motivo do meio, que é o bordado, mas ela mesmo quase não aparece. Aqui tem uma costura reta de fora a fora, tem outra aqui embaixo e em toda a volta do bordado. Agora, retirando o cursor do zíper, eu vou separar ele em duas partes. Vou posicionar uma delas aqui por cima do tecido da frente. Ele tá com o direito para baixo, avesso para cima. E aí, por cima disso, eu já vou colocar também o tecido do forro. Vai vir aqui cobrindo tudo isso. O meu tecido de forro hoje, ele não tem avesso, porque ele é fio tinto. Mas se você estiver usando um tecido que tem avesso, o avesso vai aparecer para você aqui por cima de tudo. Então alinha bem as camadas e vamos passar uma costura aqui em cima. Vou trocar o calcador da máquina para a gente costurar o zíper com mais facilidade. Reservei a parte da frente, peguei o jeans matelassé, que vai ser as costas da nécessaire, e aí eu vou posicionar o zíper aqui do mesmo jeito, com o avesso para cima e o direito encostado no jeans, e vou posicionar o forro aqui por cima também do mesmo jeito. Como eu falei para vocês lá na lista de materiais, tem duas opções o forro. Você pode cortar uma peça só ou pode cortar em duas. Como eu fiz em uma só, aqui do outro lado do forro eu já tenho a parte da frente pendurada aqui, porque a gente já costurou ela. Então ela vai ficar nessa posição aqui, ó, avesso para cima, esticou o forro, ele vai chegar e ficar por cima do zíper aqui na parte de trás, que é o jeans. Então aqui vou passar uma costura também. Depois de costurar os dois lados do zíper, nossa peça vai estar desse jeito aqui, então a gente vai colocar o forro para um lado
a parte de fora vai estar aqui do outro. Vamos deixar o zíper bem para cima e aí a gente vai rebater essa costura aqui nas duas partes, na parte de trás e na parte da frente. Para rebater, eu prefiro usar o pé comum do que o pé de zíper, então eu já destroquei aqui e vou passar uma costurinha reta. Minha agulha está na posição 6.0, então ela não vou fazer essa costura com o pé de máquina, ela vai estar um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais perto do zíper. Depois de rebater o zíper nas duas laterais, então, a gente vai passar o cursor. Para que serve essa costura de rebater aqui? Eu já expliquei em outros vídeos, mas vou falar aqui também, porque vai que é a primeira vez que você está me vendo aqui no YouTube, aí você já fica sabendo. Essa costura aqui ela é muito importante para o forro não ficar voltando e entrando no carrinho aqui, quando você for abrir e fechar a necessaire, aí dá aquele bololô aqui no forro e acaba estragando o zíper. Então, para isso que serve essa costurinha aqui. Então, agora eu vou passar o cursor. Passei uma vez, eu vou tirar ele aqui do outro lado, para ele ficar inteiro fechado, e vou passar de novo, para ele ficar aqui no meio, e as duas laterais do zíper ficarem fechadinhas enquanto a gente fecha a volta da necessaire. Você pode até abrir um pedacinho aqui no meio, mas a ponta tem que estar fechada. E aí agora, eu vou virar aqui. De um lado vai ficar as duas partes de fora, a frente e as costas da necessaire. Vou alinhar bem direitinho aqui embaixo e as laterais. E do outro lado vai ficar duas camadas de forro. E aí agora, o forro, como o meu não tem emenda embaixo, a gente não precisa costurar de novo, eu vou fechar aqui, aqui e aqui. E preciso deixar uma abertura no forro para poder desvirar a necessaire. Vou cortar o excesso do zíper, vou deixar mais ou menos 1 centímetro aqui de segurança de cada lado. Agora a gente vai marcar aqui as caixinhas de leite em cada quina. Eu acho que vocês já estão cansados de fazer isso, porque quase todas as minhas peças têm, mas é muito legal porque dá profundidade na necessaire. Então a gente vai abrir aqui, vai encontrar bem a costura dos dois lados e vai fazer um tracinho aqui embaixo, formando um triângulo. Eu gosto de marcar primeiro as duas laterais aqui, ó. Aqui eu vou fazer com 4 centímetros. Então, marquei 4 aqui, 4 aqui. Opa, marquei mais meu dedo do que a manta. E depois eu fecho aqui fazendo um triângulo. Mas tem várias outras maneiras de fazer. Se você gosta de fazer de outro jeito, pode ficar à vontade aí na sua casa, no seu ateliê, e fazer da maneira como você preferir. Pode cortar o excesso de tecido aqui do triângulo da caixinha de leite, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro, até um pouquinho mais. Cortar as duas. E aí eu já vou fazer as caixinhas de leite também na mesma medida do forro.
Agora, pela abertura, a gente vai desvirar a necessaire. Agora falta só fechar a abertura no forro por onde a gente desvirou. Tem a opção de fazer isso na máquina ou à mão. E antes de eu me despedir de vocês, eu queria fazer um comentário sobre esse detalhe aqui do encontro no final e no comecinho do zíper. Muitas vezes já aconteceu de alunos que são iniciantes me mandarem foto dessa parte aqui do necessaire e falar: ai, Carol, a minha não deu certo, ficou com defeito. Mas, gente, quando a gente faz o forro desse jeito, a posição do zíper desse jeito na hora de fechar a necessaire, esse aqui é o melhor resultado possível. Não tem como ficar diferente disso quando a gente faz o fechamento desse jeito que eu ensinei nessa peça aqui. Se isso aqui é um detalhe que te incomoda muito, que você não gosta, que você acha que não ficou mesmo legal e não quer mais fazer assim, aqui no meu canal mesmo tem um outro vídeo que se chama A Necessaire Mais Fácil do Mundo, onde eu ensino uma outra maneira de fazer o acabamento do zíper, e aí ele não fica desse jeito aqui. Eu não considero um defeito, eu acho que é um estilo de fechamento, enfim, esse acabamento faz parte dessa maneira simples de se fechar uma peça, mas se você não gosta, eu tô te dando então uma outra opção. Inclusive nesse outro vídeo tem várias dicas imperdíveis, muito legal. Se você está começando a costurar, se interessa por necessaire, por bolsas, esse vídeo tá lotado de dicas. Então procura aqui no canal depois a necessaire mais fácil do mundo para você aprender a fazer de um outro jeito, que não fique com essa preguinha aqui no começo e no final do zíper. Essa daqui é a nossa necessaire finalizada, a peça pronta é um charme e além de tudo você pode aproveitar muitos retalhos que você já tem aí na sua casa para construir essa parte da frente super bacana. As minhas clientes adoram esse tipo de necessaire, ela foi durante muito tempo um carro-chefe no meu ateliê e vendia bastante. Então é uma peça bem bacana para você principalmente aproveitar esses pedacinhos que às vezes ficam meio esquecidos aí no ateliê. Espero que você tenha gostado muito dessa aula. Não esqueça de já clicar aqui embaixo no like, deixa o joinha, se inscreve também no canal e se não for pedir muito, clica também no sininho que tem ali embaixo, que aí você é notificada sempre que tiver aula nova aqui no canal. Normalmente isso acontece aos domingos, mas é bom ficar sabendo, né? Se tiver alguma alteração de dia ou horário, o YouTube te avisa. Então vai lá embaixo, já clica no sininho, deixa o like se gostou muito, deixa também um comentário do que é que você achou dessa aula e eu te vejo na semana que vem. Muito obrigada e até mais! Quebrou! Agora ficou bom.